E no vídeo de hoje eu vou falar sobre água e o cerrado. Para ser mais específico, a relação entre esse bioma e a água do nosso país. Um assunto de muita importância, já que a nossa região abriga nascentes de vários rios e também abastece importantes aquíferos nacionais. Mas antes, para que você tire maior proveito do conteúdo do vídeo, é importante aprender alguns conceitos. Primeiro conceito, domínio morfoclimático ou fitogeográfico. Isso é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais como clima, hidrografia, vegetação, relevo e o solo que predominam em determinada área. Então, ouviu falar em domínio morfoclimático? Eu estou falando desses elementos. Segundo conceito, formações geológicas. Formações geológicas são agrupamentos de rochas com características semelhantes, ou seja, é um conjunto de rochas parecidas entre si. Terceiro conceito, aquífero. Um aquífero é uma formação ou grupo de formações geológicas que podem armazenar água subterrânea. Quarto conceito, afluente. Afluentes geralmente são rios ou cursos de água menores, como córregos, por exemplo, que desaguam em rios principais. Quinto e último conceito, bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é a área ou uma região de drenagem de um rio principal ou de seus afluentes. É o local em que as águas das chuvas, das montanhas, as águas subterrâneas e de outros rios escoam em direção a um determinado curso de água, e isso acaba abastecendo este mesmo curso. Então vamos lá, conceitos dados, vamos para o assunto dessa aula, que é correlacionar cerrado com água. O Cerrado é considerado por muitos como um importante berço das águas do Brasil, tão importante para a disponibilidade dos recursos hídricos do país quanto a Amazônia. O principal motivo dessa consideração é o fato deste domínio morfoclimático concentrar uma área que abriga nascentes de importantes rios, beneficiando 8 entre 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Esses elementos naturais e as características renderam ao Cerrado o título de Caixa d'Água do Brasil, pois ele é responsável por abastecer a maior parte dos rios e recursos hídricos do país. Segundo dados, 90% da população brasileira consome energia diretamente produzida no Cerrado, ou fornecida por alguma hidrelétrica cujas águas nascem nesse bioma. As águas do Cerrado também abastecem a agricultura e a atividade industrial de boa parte do território brasileiro. Alguns dos mais importantes rios brasileiros possuem boa parte de suas nascentes na região do Cerrado. É o caso do Rio São Francisco. Ao todo, ele possui cerca de 90% de suas nascentes localizadas no Cerrado, que abriga cerca de 55% de seu leito, o que nos permite concluir que as áreas do Cerrado são grandes fornecedoras de recursos hídricos para outras localidades. Para você entender a importância do Cerrado, até mesmo a bacia amazônica não escapa. O rio Xingu, um dos maiores afluentes do Amazonas, deriva de nascentes do Cerrado, o que também acontece com a maior parte da bacia de Tocantins-Araguaia e com as bacias do Paranaíba, do Atlântico Leste e do Atlântico Leste Ocidental. A bacia Platina também resulta de águas que surgem no Cerrado, que abriga o início das bacias do Paraná e do Paraguai. Essas bacias juntam-se e formam a rede de drenagem que envolve o Rio da Prata, um dos mais importantes da América do Sul. Mas por que o Cerrado abriga a origem de tantas nascentes e fontes de água? Boa parte da resposta está no posicionamento e no relevo do Cerrado. Outro fator importante é o tamanho desse bioma. Em termos de extensão, o Cerrado é a segunda maior formação vegetal da América Latina, ocupando uma posição central no continente sul-americano, estando apenas atrás da floresta amazônica. Além disso, as formas de relevo dessa região, sobretudo nas zonas planálticas, contribuem para o surgimento de nascentes de rios, que rapidamente se deslocam para outras áreas, e o que proporciona um grande potencial hidrelétrico. Mas embora apresente uma importância estratégica no que se refere à conservação dos recursos naturais e hídricos do nosso país, o Cerrado já foi amplamente devastado. Atualmente esse bioma contém menos de 20% da sua área original. César Cielo, campeão olímpico, hexacampeão mundial. Um dos maiores nadadores brasileiros de todos os tempos. Laurence Waba, mergulhador e documentarista com mais de 3.500 mergulhos. Pedro Oliva, profissional do caiaque extremo,
recordista mundial de salto de queda d'água com 40 metros de altura. Tem a ver esses três caras que passam a maior parte da vida dentro d'água aqui neste vídeo sobre o Cerrado. Tudo a ver. O Cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do Cerrado que dependem 6 das 8 maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. Ou seja, sem o Cerrado, pode faltar água e energia do Brasil. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é um dos biomas mais devastados do mundo. Um quarto do território nacional, de uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, distribuído por 11 estados brasileiros, resta menos da metade. Se o ritmo de desmatamento da segunda maior formação natural das Américas continuar, em 40 anos o Cerrado pode acabar. Essa devastação é uma ameaça a milhares de plantas e animais, já que aqui estão 5% das espécies do planeta e 30% da biodiversidade brasileira. Em média, 1 em cada 4 espécies ameaçadas do país vive no Cerrado. E mais, a qualidade de vida de 30 milhões de brasileiros está diretamente ligada à conservação do Cerrado. Sem o Cerrado, provavelmente faltaria uma coisa muito importante para o César Cielo, o Laurence Waba e o Pedro Oliva. Faltaria água. Sem o Cerrado não teríamos água, e sem água, nem eu estaria aqui falando, nem você aí me ouvindo.